Olá malta, dia 2, ACT, aqui com um pequeno desvio da rota. Estamos aqui perto de Foscoa. O que é que aconteceu? Vocês no vídeo anterior repararam que eu disse que estava com o rolamento estragado, a roda traseira, e ia ter que fazer manutenção para ver se seguia a viagem ou não. Graças aqui ao grande amigo Nuno, que vinha fazer esta etapa, a segunda etapa connosco, ia-nos acompanhar, e sorte do nosso lado, pois era sábado, ele pelo caminho até cá conseguiu passar numa loja e comprou o rolamento, veio ter connosco de manhã, fizemos a manutençãozinha que tínhamos a fazer e estamos a seguir viagem. Pá, um bocado tarde, é 1 da tarde agora, já deveríamos estar a chegar pelo menos a meio do trek para a Serra da Estrela. Ainda estamos aqui atrás dos montes. Vamos ter que fazer 150 km agora da parte da tarde, rápido, mas à partida chegamos lá sem problema. Pronto, agora estamos oficialmente no trek, a faltar 139 km para Manteigas, onde vamos pernoitar pela segunda noite, e são 2 da tarde. Quer dizer que temos que subir um bocadinho o ritmo agora para tentarmos chegar lá ao final da tarde antes do anoitecer. Idealmente era não acabar à noite. E isto aqui é o Castelo Rodrigo. Pá, muito bonita esta entrada aqui. Espetacular. Muito bonita esta zona, espetacular. Forno comunitário, caminho de Santiago passa aqui. Não conhecia, nunca tinha vindo aqui. Pá, é uma das coisas boas que o ACT tem, é que além de estarmos a andar no off-road, deslumbra-nos com estes pontos históricos e paisagens espetaculares. De referir que esqueci que, além do Nuno se ter juntado a nós hoje, como falei há pouco, que não me ajudou e a quem devo tudo de me ter ajudado a arranjar a moto, também se juntou a nós ontem à noite o Daniel, que nos vai acompanhar o resto do percurso do ACT. Esta parte agora acho que tem aqui alguma estrada, portanto assim que entrarmos no monte eu volto a partilhar convosco. Até já. Vamos aqui a chegar à Serra da Marofa, ponto bem alto. Damos neste momento a 940 metros de altura. Não sei o quão fidedigno será aqui o
a medição do DMD, contudo, pela linha do horizonte o que conseguimos ver, garantidamente estamos muito alto. O track não é por aqui, é só um ponto de referência que está incluído para dar uma espreitadela. Penso que isto sirva como alguma coisa do ponto alto de telecomunicações, algo do género. Não tem muito mais do que isso. É ali altice, portanto, pelas antenas. Estamos no track, oficialmente off-road. Temos aqui à frente um colega que conheci ontem à noite, que também tinha iniciado o ACT com um amigo que infelizmente teve um acidente, e então ele está a fazê-lo sozinho. Para evitar que ele faça o resto do percurso sozinho, sugeri que ele se juntasse a nós, e ele está aqui um bocadinho à frente à nossa espera, porque é um bocadinho também isto que faz parte do pessoal das motas, ninguém fica atascado. Ontem também ajudamos uns colegas que estavam com um furo num pneu. Perde-se um bocado de tempo, mas há que garantir que ninguém fica mal no meio do mundo. Nem toda a gente tem conhecimentos para fazer manutenções às motas, nem toda a gente tem as ferramentas apropriadas, e outros infelizmente têm estes infortúnios de terem que ficar a rolar sozinhos. Portanto, malta, se vocês forem fazer o ACT e verem alguém sozinho ou alguém com problemas, parem, perguntem se precisam de alguma coisa, se tiverem conhecimento, ajudem com o que souberem, porque neste momento são eles, e daqui a um bocadinho podem ser vocês a estarem ali atascados com um furo, com um problema na moto, e não sabem se a pessoa que vai passar a seguir tem conhecimento e ferramentas para vos ajudar. Às vezes só o simples facto de segurar na moto e levantar, que é para tirar a roda, uma mão dá sempre jeito. Quanto mais não seja uma palmadinha nas costas a dizer se precisares de alguma coisa. É uma aventura, as pessoas, como já disse, nem sempre estão preparadas quanto deviam. Vamos cá todos uns para os outros. É um bocadinho assim. Pronto, já apanhamos aqui o colega que estava sozinho. Vamos embora, ninguém fica para trás. Para já está a ser bastante estrada, mas não é uma estrada qualquer. Estrada com umas paisagens espetaculares. Eu não conhecia esta zona aqui mais chegada à Espanha, nunca tinha andado por estes lados. É espetáculo, muito bonito. Muito fixe. Vale do Poa. Portugal é mesmo o país das maravilhas.
tanta liberdade, tanta qualidade de vida, um tempo espetacular, paisagens magníficas. O que é que vocês querem melhor? que é que foi? Gracias. Pá, 30 segundos, são 30 segundos.
E a moto a ferver mesmo. Tenho a moto a 120 graus. E a ventoinha não disparou. Ora. Oh, olha, meu Deus. Ela agora também, aqui nesta parte é a parte que estamos mais alta. Mas é estranho a ventoinha não estar a disparar. Mais devagarinho com ela. Deixa-me verificar se tem anticongelante, que está aqui vertido. É que eu não ouço ventoinha a trabalhar. E é estranho. Pá, não consigo perceber se tem por causa da Mas luz. ela fez um barulho estranho agora quando... É o estar a ferver. Ah, ok, pensei que fosse tentar trabalhar e não consegui. Com esta confusão, começou a chegar a malta que estava mais para a frente, incluindo o mestre Nuno. Mais uma vez, vinha para nos salvar. Já tínhamos andado à procura de fichas encatadas, alguma coisa que tivesse a prender a ventoinha, até que o Nuno se lembrou de... podia ser um fusível. E era. Era o fusível da ventoinha que tinha queimado. Felizmente, para a nossa sorte, a moto trazia um de substituição. Com o fusível reparado, tivemos que retomar a viagem, porque já eram 6 da tarde e ainda tínhamos 35 km para fazer até chegar a Vale Rocinho, na Serra da Estrela. É que fixe. Agora é aquela altura, não me arrependia nada de estar com o casaco. Falta o Daniel, não é? Não. Acesso interrompido. Tu acabaste de ver acesso interrompido, mas vais na mesma. Estávamos aqui quase a chegar, faltavam 20 km, mas no percurso normal não se passa. Está interdita a passagem lá em baixo, não fazemos ideia porquê, quer dizer, não fazemos ideia, está em obras a ponte, tem uma pontezinha, está em obras, não se passa mesmo. Então agora temos que ir para trás para a alternativa, que ali atrás há aqui uma alternativa que chama-se Winter Alternative, que é para quando, presumo eu, quem fizer o ACT de inverno tem aqui esta alternativa, deve ser por causa da neve ou de estar lá em baixo demasiado alto o rio, coisas desse género. Então é aqui. Então aqui seguimos pela alternativa. Vamos lá, estamos quase, está quase, quase 7 horas, muitos imprevistos hoje. Além de termos saído muito tarde, era 12h30 quando começamos efetivamente a fazer caminho. Entretanto a moto também já deu outro problema, estava aqui quase nos 130 graus, pá, estava um bocado assustado, não sabia muito bem o que era, tive que parar, tentar perceber porque é que a ventoinha não estava a ligar. Entretanto o Nuno, mais uma vez, sempre o mesmo Salvador, voltou para trás,
lembrou-se, lá está, quem sabe sabe, lembrou-se que podia ser o fusível. Vamos à caixa de fusíveis e tal e qual, o fusível da ventoinha estava queimado. Porque queimou? Não faço ideia, mas fez o trabalho dele, queimou para proteger o resto. Então, pronto, mais um pedaço parados. Entretanto, meio aqui malta, o Ricardo também se perdeu um bocadinho do grupo. Pá, vários contratempos ao longo do dia que estão a resultar em atrasos, mas isto, pá, faz parte. Não estamos a rolar em estrada, há mais chance da malta se perder, da malta cair, mais problemas com as motas. Não é que na estrada não possa dar, mas quando é no off-road é um conjunto de situações que podem acontecer a mais que na estrada não acontece. E pronto, faltam supostamente 14 km agora ao término do trek. Ali, ali em Manteigas. Portanto, quando estiver a passar ali numa zona mais bonita, presumo que vamos passar ali em Balo Rocinho. Portanto, quando estiver ali a chegar, filmo mais um bocadinho. Além de teres trazido peças, tu resolveste dois problemas. Ias resolver na mesma, ias demorar era mais. Já estávamos com o alicate nas mãos. Deve ser preciso cortar fios para resolver aqui o problema, não é que resolve. Isto custa ver um a ir embora. Aqui, só não vou prender. Isto custa ver um membro a ir embora. Ah. E pronto, está terminado aqui o segundo dia. Terminava aqui em Balo de Rocinho. Estamos aqui a descer só até Manteigas para comer qualquer coisa e depois é a malta ir para pernoitar. O resumo do dia foi o que já contei há bocadinho. Algumas peripécias que nos fez chegar agora aqui um pouquinho mais tarde, são 7h30, ainda está de dia, temos para aí mais de uma horita de dia, portanto está mais que suficiente para ir até Manteigas, jantar e ainda fazer ali umas manutençõezinhas às motas, que aqui o nosso colega, o nosso novo colega Ricardo também precisa dar ali uns toques. Também quero voltar a olhar aqui para os meus suportes das malas, que parece-me que um já está ali meio apertado. Pá. Inspecionar para amanhã de manhã, a ver se pelo menos ao terceiro dia arrancamos a horas e sem peripécias. Aqui em cima está um griso do caraças em relação à temperatura toda que tivemos até agora. Era expectável, não é? Estando a esta altura que ia estar frio. Vinhamos de 20 e tal graus, não faço ideia quantos graus estão, mas tenho as mãos congeladas e os braços também, porque só vesti o colete, não vesti as mangas. Malta, espero que tenham gostado
deste segundo dia. Amanhã há mais conteúdo para vocês. No vosso caso não é para amanhã, é no próximo episódio. Para a semana, é o mais certo. Portanto, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Voltei-vos a chatear só para vos mostrar aqui esta estrada que eu nunca tinha passado, mesmo já tendo vindo aqui à Serra da Estrela, nunca tinha passado aqui. Está muito bonita, fora da estradazinha por aqui abaixo até Manteigas. Bonito. Este bocado já pertence, supostamente, oficialmente, era ao terceiro dia, mas como nós temos que ir a Manteigas, em vez de colocar pelo Maps o track passava em Manteigas, viemos por aqui.